Olá, pessoinhas! Eu venho apresentar a vocês, neste momento, o nosso trabalho da disciplina de Termodinâmica 1, que fala sobre turbina a gás com reaquecimento. Essa disciplina ela é ministrada pelo nosso querido professor, doutor Jorge David Aguiar Belito. O nosso grupo é composto pelas seguintes integrantes: Ana Carolina, Karina, Marcela, Maria Tereza, Nicole e, por fim, Thalita. Nós somos alunas do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraopeba. O nosso campus também é conhecido pelo campus das Siriemas. Então, gente, já que a gente está falando sobre turbinas a gás, o que a gente tem que levar em consideração? Sabe-se que a turbina a gás ela é considerada, frente à turbina a vapor, mais leves e mais compactas. Aqui nós temos um exemplo de uma turbina a gás. Agora vamos falar do histórico das turbinas a gás. As primeiras turbinas a serem desenvolvidas foram as turbinas a vapor. Temos uma turbina a vapor. E as turbinas hidráulicas, utilizadas nas usinas hidrelétricas. Atualmente, nós temos o desenvolvimento, o avanço das turbinas a gás, que podem ser utilizadas em ciclos combinados. Então, vamos falar, basicamente, como que é composta uma turbina a gás. Os componentes envolvidos são, basicamente, um compressor que está acoplado em um eixo a uma turbina. Interligado a ambos tem-se uma câmara de combustão. Esqueci de falar turbina. E à medida, então, que gases vão escapando até a turbina, essa turbina, ela gira o eixo e formando trabalho. Agora vamos dar início à definição. Uma turbina a gás, ela é um tipo de máquina térmica que é capaz de transformar uma energia potencial em energia mecânica, que por sua vez gera trabalho. As características dessa máquina térmica: ela não precisa de um fluido de trabalho, pois é acionada pelos próprios gases quentes que são provenientes da combustão, e por isso elas são consideradas mais compactas, frente, no caso, da turbina a vapor. Só que não é recomendado o uso de combustíveis que podem gerar resíduos sólidos, como as cinzas, porque eles podem danificar o equipamento. Por isso, eles apresentam pouca flexibilidade em escolher a dedo o tipo de combustível a ser utilizado. Agora vamos falar dos ciclos. Nós temos dois tipos de ciclo, o fechado e o aberto, são os básicos. E aqui, nesse caso, o ciclo aberto, a gente tem a entrada de ar no compressor, onde vai ser comprimido a uma elevada pressão. Em seguida, esse ar chega à câmara de combustão, onde é alimentada pelo combustível a ser utilizado, vai então se misturar com o mesmo e vai ocorrer uma combustão a elevada temperatura. Esses gases que saem pela câmara, eles chegam à turbina, onde promove o giro do eixo da mesma, produzindo trabalho, e em seguida esses gases escapam para a vizinhança. Agora, vamos falar do ciclo fechado. No ciclo fechado, tem-se alguns adereços a mais, só que é basicamente a mesma coisa.
O que acontece? O ar vai entrar pelo compressor, só que nesse caso a temperatura próximas à temperatura ambiente, tendo em vista a troca de calor que tem com o trocador, no trocador. Esses gases, esse ar, ele chega novamente à câmara de combustão, onde que temos o combustível, vai haver uma reação de combustão, os gases vão sair em direção à turbina, onde vai promover a rotação do eixo novamente e gerar trabalho. Só que nesse caso, nós temos que o escape ele passa novamente por um trocador de calor e ele é reciclado, né? Vamos falar agora dos diagramas. Primeiramente, nós temos o diagrama PV, esse diagrama, e depois o TS. São para ciclos fechados ou abertos. Nesse caso, o diagrama PV tem-se, então, de 1 para 2 a compressor. De 3 para 4 tem-se os processos que ocorrem na turbina, processo de expansão, que são ambos isentrópicos. E essa área geral, total, ela representa o trabalho líquido produzido. Então, detalhando um pouco mais esse diagrama, a gente tem que entre A, 2, 1, B, é uma área correspondente ao trabalho fornecido ao compressor por unidade de massa. Temos também a parte do trabalho produzido na turbina por unidade de massa, que envolve de A, 3, 4 e B. Então, aqui seria turbina, todo de rosa. E o que eu esqueci aqui, esse daqui seria o do compressor por unidade de massa. Então, vamos falar agora do diagrama TS, que nós temos a variação de entropia por temperatura. E, baseado no diagrama anterior, de 1 para 2, a gente tem a representação do compressor, 3 para 4, a turbina. E, neste caso, a área líquida desse gráfico representa o calor líquido adicionado durante o processo. E, detalhando também, novamente, esse diagrama, tem-se que de 1B a 4 seria o calor rejeitado pela massa, por unidade de massa. Então, calor rejeitado por massa. E, em contrapartida, essa região toda de B2, 3A seria o calor. Bom, gente, agora nós vamos falar do funcionamento, como que é descrito o funcionamento do ciclo. A gente tem as seguintes equações que estão relacionadas com o ciclo. No caso, a do trabalho de um ciclo produzido por unidade de massa. Agora, outra equação importante é o trabalho consumido no ciclo por unidade de massa. Mais uma seria o calor adicionado ao ciclo por unidade também de massa. Calor rejeitado do ciclo também por unidade de massa. E, por fim, a eficiência térmica que relaciona todas essas demais equações. Agora nós vamos começar de fato a descrever um pouco o nosso ciclo, que é de turbina a gás com reaquecimento. Para isso a gente vai falar para que serve o reaquecimento. O reaquecimento ele ocorre entre os estágios de turbina, já o interresfriamento entre os estágios de um compressor. E ambos vão fornecer vantagens importantes. E quanto ao regenerador? O regenerador ele é utilizado em conjunto com reaquecimento ou interresfriamento, no caso também, para promover esse aumento do trabalho líquido. Além disso, tem-se que a efetividade do regenerador ela é definida como uma razão entre o aumento da entropia do ar, que escoa pelo lado do compressor, do regenerador,
e o aumento máximo teórico de entalpia. Então, ó, só recapitulando o que a gente falou, duas possíveis modificações da turbina a gás básica que pode aumentar o trabalho líquido produzido vão ser a expansão em múltiplos estágios, com o reaquecimento, e a compressão em múltiplos estágios, com o interresfriamento. Agora eu vou falar então o que seria uma turbina a múltiplos estágios. Ao serem utilizadas em conjunto com a regeneração, pode promover modificações que resultem num aumento substancial da eficiência térmica. Agora vamos para a turbina a gás com reaquecimento. Em algumas instalações de potência a gás, elas vão tirar proveito desse excesso de ar através da turbina de múltiplos estágios associada a um combustor com reaquecimento entre os estágios. Agora eu vou mostrar para vocês o ciclo e explicar melhor essas definições. O que acontece? Nessas instalações com excesso de ar que tem na combustão, vai haver um aumento do trabalho líquido por massa de gás, por meio dessa turbina de múltiplos estágios, no caso, 2 estágios. No caso, o combustor de reaquecimento entre os estágios 3 e 4. Depois da expansão do estado 3, para o estado na primeira turbina do gás, pense que ele é reaquecido a uma pressão constante do estado A até o estado B. Essa expansão ela é completada na segunda turbina, do estado B ao estado 4. Agora a gente vai fazer uma comparação entre os diagramas TS, no caso de um ciclo com turbina a gás com o reaquecimento e sem o reaquecimento, como a gente tinha feito anteriormente. Tem-se então uma divergência ligeira nas entropias crescentes, e isso vai promover o aumento do trabalho total da turbina de 2 estágios. Além disso, que vai implicar um aumento líquido do ciclo de reaquecimento frente ao sem o reaquecimento. Apesar desse aumento líquido com o reaquecimento, a eficiência térmica do ciclo não necessariamente ela vai aumentar, porque seria exigido um calor, uma adição de calor total. Então agora, para finalizar, para deixar tudo bem esclarecido, bem entendido, a gente vai abordar um exemplo do livro do Shapiro. E a gente decidiu resolver o quadro para ser mais didático. Então vamos iniciar. Considere uma modificação do ciclo abaixo que envolva reaquecimento e regeneração. O ar entra no compressor a 100 kPa e 300 Kelvin, e é então comprimido até 1000 kPa. A temperatura de entrada do primeiro estágio da turbina é 1400 Kelvin. A expansão ocorre isotropicamente em 2 estágios, com reaquecimento até 1400 Kelvin, entre os estágios de pressão, a pressão constante de 300 Kelvin, 300 kPa. Um regenerador, que tem uma eficiência de 100%, também é incorporado ao ciclo. Então, para determinar a eficiência térmica. Eu tenho meu fluido de trabalho, nesse caso, vai ser considerado em gás ideal. Ele vai entrar no compressor, que é o compressor dessa região. Uma temperatura de 300, vai sofrer uma compressão, chega a turbina de primeiro estágio a 1400 Kelvin, então isso aqui é 1, carteirinha 1 para diferenciar da temperatura. Turbina 1, aqui vai haver uma expansão, isotropicamente, até chegar aí tem um reaquecimento, e entre esses estágios a pressão constante. Em seguida aqui então T2, turbina 2, chega a turbina 2 e fecha o ciclo. E o que acontece? Vai haver um regenerador com uma eficiência de 100% e ele pede a eficiência térmica. Depois a gente tem que considerar os processos isotrópicos na turbina, no compressor. A gente vai considerar o regime permanente e desconsiderar energias cinéticas e energia potencial. Colocar as entalpias específicas dos principais estados desse processo. A gente tem H1 a 300,19 kJ por grama, H2
H3 também. H2, 579,9 quilograma. E H3, 1.545,4 kJ. Então, tendo em vista que no estado 3 e o estado B estão à mesma temperatura, a gente tem então que HB é igual a H3. Pelo fato do processo aqui, meu processo de 6 é um trópico, e também logo depois, a gente vai olhar os dados das pressões na tabela A22. Então a gente tem que a pressão em A ser a pressão na turbina vezes pressão A inicial, é igual a 450 vai dar 135,15. Para esse valor, a gente vai interpolar na tabela A22 e vai descobrir que HA é 1.095,9 kJ. Agora vamos fazer uma turbina de estágio 2, que basicamente quase a mesma coisa, né? Vai apagar o resultado aqui. Esse 450 continua. Vai colocar as pressões aqui nesse caso. A gente tem a pressão 4 sobre a pressão em B. Então, a pressão 4, a gente sabe que é 100. E a pressão em B é 300. Tá? A gente tem como resultado final 150,17. Aí interpola novamente a interpolação. 150,17, interpola novamente, a gente vai descobrir que o H4 é 1.127,6 kJ por quilograma. Gente, eu esqueci um detalhe aqui que nós temos que lembrar. Que de 2 até 3, entre o compressor e a turbina, nós temos um gerador aqui, o nosso X, que é a saída do gerador. Como a eficiência dele é 100%, a gente tem que o HX ele vai ser igual ao H4, que a gente descobriu agora. Para a gente agora calcular a eficiência térmica que a gente quer, a gente tem que levar em consideração o trabalho do compressor, o trabalho da turbina e o calor total adicionado. Isso a gente vai utilizar como base de cálculo unitário, uma base de cálculo unitário. A eficiência vai ser agora só vai substituir os valores. Isso me dá um resultado final, rendimento de 65,4%. Esse rendimento, no caso do ar, esqueci de colocar aqui, é considerado um gás ideal. Professora, não vamos reprovar! Isso. Tem isso aqui. Si tú eres joven aún, mañana viejo serás, a menos que con afán, posees
você pode sair daí, tipo assim, chegar, tipo, e apontar.